50 dias após a Páscoa é o termo grego para Pentecostes, 50 dias após. E o que aconteceu 50 dias após a Páscoa? O Espírito Santo, que Deus havia prometido, desceu. Ele veio para a terra. Agora, entenda isso de uma maneira mais real e profunda. A melhor coisa que Deus deu para a terra foi Ele mesmo, através de Jesus. E a melhor coisa que Deus deu para a sua igreja foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. Então, Jesus ressuscitou na Páscoa. Durante 40 dias ele apareceu e pregou a muitos. E durante 7 dias os discípulos ficaram orando, até que do alto eles foram revestidos de poder através do Espírito Santo de Deus. E hoje o tema será o pecado contra o Espírito Santo. Os judeus não celebram a Páscoa como nós. A Páscoa significa passagem. Foi quando Deus tirou o povo do Egito, daquela escravidão, e os transportou rumo à terra prometida. Então eles passaram do Mar Vermelho, atravessaram o Mar Vermelho, saíram do Egito e foram para a terra prometida. Perceba uma coisa: Deus abriu o mar. Quem se lembra disso? E depois que o povo passou, o que Deus fez? Fechou o mar. Você precisa entender que quando você vai para um próximo nível, você precisa permitir Deus fechar as portas dos níveis anteriores. Quando você vai para uma próxima fase, você precisa concordar que Deus vai fechar as portas antigas. Quando você se torna uma nova pessoa, você precisa abrir mão das emoções passadas. Agora, entenda isso de uma maneira mais real. Quando eu falo de Pentecostes, os judeus comemoram a festa das primícias ou festa das colheitas. Nós não comemoramos a Páscoa apenas pela libertação do povo, mas porque na Páscoa Jesus ressuscitou. Amém? E nós comemoramos o Pentecoste não apenas pela colheita, mas porque o dia em que o Espírito Santo desceu na terra. Até os católicos reconhecem isto e eles chamam da festa do divino ou celebração do divino. Já deve ter ouvido falar. Eles se referem ao Espírito Santo. Quando você estuda, por exemplo, pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, pneuma é espírito em grego. Você vai ouvir outras palavras como ruach, você vai ouvir palavras como espíritos no latim, neshama. A palavra ruach significa sopro ou fôlego de vida. E o mais interessante é que essa palavra hebraica, ao ser pronunciada, você sopra, ruach. Não dá para falar ruá sem soprar. E foi esse sopro que deu vida a Adão. Eu acredito pessoalmente que a primeira palavra que Adão ouviu foi o ruá. Quando Deus soprou, a Bíblia diz que aquele bonequinho de barro passou a ser alma vivente. E por que eu estou tão focado em ensinar para a igreja sobre o Espírito Santo? Porque a vida da igreja é o Espírito Santo. Todas as obras de Deus na terra só acontecem e acontecerão e aconteceriam por meio do Espírito Santo. Por isso nós aprendemos sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Nós aprendemos sobre a obra do Espírito Santo. Ele está fazendo uma obra na terra. Algumas pessoas não concordam com isso, mas de acordo com a Bíblia, eu tenho para mim que em algum momento, quando a igreja não estiver mais na terra, o Espírito Santo também não vai estar, porque o Espírito Santo só está na terra por causa da igreja. Por causa da igreja. Lembre-se disso que Jesus falou: não vos deixarei órfãos. Jesus estava tentando fazer os discípulos entenderem: é necessário que eu vá para que ele venha. Jesus não estava falando de uma outra pessoa. Não é isso, apesar de parecer. Ele estava falando de uma outra forma de consolação, porque Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. É por isso que uma das palavras mais comuns é Paráclitos, se referindo ao Espírito Santo, que significa consolador, mas na sua tradução literal é advogado. Diga comigo: eu tenho um advogado. Olha, Jesus é seu advogado, o Espírito Santo é seu advogado. Olhe bem para mim, porque eu quero que você receba isso no seu coração hoje. Não fique com medo, não fique desesperado. Você tem um intercessor chamado Espírito Santo. Sabe, às vezes eu vou orar e eu sinto algum peso e eu falo: Espírito Santo, ore por mim. Eu vou ficar aqui na sua presença, ore por mim. Espírito Santo, interceda pelos meus irmãos. Hoje eu já orei por você.
Vem de manhã e eu falei: Espírito Santo, chame aqueles que são seus. Espírito Santo, desperte aqueles que são seus. Levante aqueles que são seus. Traga aqueles que são seus. Atraia-os. Sabe por quê? Ele é o nosso Deus. É por isso que Jesus era Deus conosco, Emanuel. O Espírito Santo é Deus em nós. Jesus, ele nos consolava de forma externa. O Espírito Santo nos consola de forma interna. Preste atenção, Jesus não mandou um secretário. Ele falou: eu virei, mas só que eu vou vir em outra forma. Em carne e osso, Jesus não poderia habitar em nós, mas através do teu Espírito, sim. Aleluia. O pecado contra o Espírito Santo. Irmãos, Tiago capítulo 4, verso 5, diz o seguinte: a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. O Espírito tem o quê? Algumas pessoas fazem confusão. Não, mas o apóstolo Paulo, quando escreve sobre o amor, ele diz que o amor não arde em ciúmes. Paulo está falando de um nível de ciúme desequilibrado, possessivo e dominante. O ciúme apresentado aqui, eu não quero ficar citando grego e hebraico o tempo todo, porque é chato. Confia na informação. O ciúme citado aqui por Tiago é aquele ato de cuidado. O Espírito Santo, ele tem ciúmes de mim e de você. Ele não quer te dividir com a depressão. Ele não quer te dividir com a miséria. O Espírito Santo não quer te dividir com o pecado. Ele está dizendo: eu tenho ciúmes de você. Eu não quero te dividir com o mundo. Eu quero que você seja meu. Olha que lindo. Marcos capítulo 3, 28. Disse Jesus: eu lhes asseguro que todos os pecados, todos, e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. Vamos ler? Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Irmãos, eu reconheço que muitos pastores até fogem de pregar esse tema, mas eu não posso falar de um pedaço do Espírito Santo. Já que é para falar do Espírito Santo, vamos falar completo. Vamos trazer o assunto por completo. E uma das coisas que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo, além de ser nosso advogado, nosso consolador, nosso conselheiro, nosso ajudador, nosso intercessor, Jesus está dizendo que a blasfêmia ou o pecado contra o Espírito Santo nunca terá perdão. Talvez você pense assim: ah, mas espera aí, isso é no tempo da lei. Não, querido, você está completamente enganado. Jesus era a graça em pessoa. Jesus inaugura o tempo da graça. Outras pessoas dizem: isso não vale para os dias de hoje. Vale tanto para hoje quanto nos dias de Jesus. Agora, não é um assunto difícil de entender. Não é difícil de entender, mas é preciso entender. Sabe por quê? O maior compromisso e a maior responsabilidade da igreja é levar pessoas a provarem a salvação que Jesus conquistou por nós e para nós na cruz. Agora, dias como esse, dias tão complicados, as pessoas estão orando menos, essa é a verdade. As pessoas estão lendo menos a Bíblia. As igrejas fechadas, elas impõem um novo ritmo de fé. E não deveria ser assim, mas na verdade é. Pessoas estão morrendo, perdendo seus entes queridos. O clima não está legal. Mas o Espírito Santo, preste atenção, Ele quer mostrar para nós, para cada ser humano, que se nós olharmos para Ele, que se nós confiarmos nele, Ele vai ser o ruá, ou sopro de vida em nós. É tão interessante que nesses dias nós vimos notícias que estava faltando oxigênio. Oxigênio. Gente, não era para faltar isso no nosso país, em lugar nenhum do mundo. Ruá, sopro de vida, fôlego de vida. Levante as suas mãos e diga: eu declaro o sopro de vida sobre a minha casa. Diga: eu declaro o sopro de vida sobre a minha família. Diga: eu declaro o sopro de vida sobre esse bairro. Diga: eu declaro o sopro de vida sobre Belo Horizonte, sobre o Brasil. Sopra, Espírito Santo. Uá. Quem é o Espírito Santo? Ele habita dentro dos crentes. Somos seu templo.
Ele está presente trazendo vida, discernimento e proteção. Ele concede dons aos salvos. Ele também condena o não salvo e luta contra os pecadores para que eles se arrependam. Mas Jesus disse que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. O que Jesus quis dizer com isso? Exatamente o que ele disse. Exatamente o que ele disse. Se uma pessoa não tem os seus pecados perdoados, logo ela não tem acesso à salvação. Quem entende isso? Irmãos, Deus está nos preparando para a salvação. Deus está nos preparando para a eternidade. Deus está nos preparando para algo maior que esse mundo. Deus está nos preparando para algo que é eterno. Agora, se o interesse da igreja por aquilo que é eterno acabou o propósito. Se o interesse da igreja para que mais pessoas alcancem a salvação acaba, não faz sentido. Preste atenção nisso. A Bíblia fala sobre 5 formas de pecar ou de pecado contra o Espírito Santo. Número 1, a primeira, o pecado de mentir para o Espírito Santo. Atos capítulo 5, verso 3. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? A história de Ananias e Safira é muito conhecida. Eles já estavam no tempo da graça, assim como nós. Jesus já havia subido ao céu, e Pedro era o pastor da igreja. Naquele tempo, as pessoas não retinham. Quando se tratava da obra de Deus, elas liberavam, porque eles acreditavam piamente que Jesus iria voltar, porque o anjo disse: não fica olhando para o alto, varões galileus, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, vocês verão ele voltar. Então a expectativa da igreja apostólica era que Jesus ia aparecer a qualquer momento, e eles se moviam por isso eles não ficavam guardando mágoa, guardando ressentimento, guardando dinheiro. Eles aplicavam tudo no patrocínio da obra de Deus. Ananias e Safira eram um casal, e eles pertenciam à igreja em que o apóstolo Pedro era o pastor. O primeiro pastor da igreja depois de Cristo foi Pedro. Eles tinham um lote, uma propriedade, e eles então venderam. Vamos colocar que eles venderam por 100, a Bíblia não fala o valor. Ananias viu que era muito dinheiro, 100 mil reais. Eu não posso dar isso para a igreja. Eu não posso dar isso para os apóstolos de jeito nenhum. Chamou a mulher dele e falou: ô Safira, vem cá. Nós somos casados, temos nosso esquema. Nós vamos falar para Pedro que nós vendemos isso aqui por 50 mil. Aí a gente fica com 50, e os outros 50 a gente oferta, e a igreja vai pensar que nós demos todo o nosso dinheiro. É por isso que a mulher sábia edifica a sua casa. Safira não era sábia. Por isso que as mulheres, assim como os homens, tá? Os dois precisam ser cheios do Espírito Santo. Porque quando Ananias propôs isso para Safira, ela devia dizer o seguinte: você é doido? Você é louco? Nós vamos mentir para a igreja? Mentir para a igreja é o mesmo que mentir para Deus. Nós vamos mentir para o apóstolo Pedro? Não. Ela falou: pois é, é bom que a gente tire aquelas férias, vamos falar que a gente vendeu por menos. Ananias falou: para não gerar desconfiança, eu vou na frente, você vai depois. Ele chegou: ah, pastor, estou com uma oferta gorda aqui para a igreja. Pedro olhou para ele, eu estou parafraseando, só mudei 1% do texto. Pedro olhou para ele e falou assim: Ananias, como você foi capaz de deixar Satanás encher o seu coração a ponto de mentir para quem? O Espírito Santo. Ananias não entendeu nada, só que o Espírito Santo ele já tinha revelado tudo para Pedro. Ore para que Deus te mostre as decisões que você precisa tomar. Ore para que Deus te mostre as portas que você precisa passar. Ore para que Deus te mostre soluções para problemas que você ainda não tem. O Espírito Santo já tinha falado com Pedro, e Ananias ficou calado, porque na hora ele travou. E Pedro disse para ele: olha, o terreno era seu, logo o dinheiro do terreno também era seu.
Se você não quisesse dar, Ananias, era só não dar. Fica para você. Porque a igreja apostólica, ela não dá por obrigação, ela dá por amor. A igreja apostólica não dá por medo do devorador, ela dá porque ama o seu provedor. Pedro falou com ele assim, irmão, pastor de verdade fala na lata. Falou, cara, o dinheiro era seu, o terreno era seu, ficasse para você. Por que você veio tentar a Deus mentindo ao Espírito Santo? A Bíblia diz que na mesma hora Ananias caiu duro na hora da oferta e morreu. A Bíblia diz que a igreja se encheu de temor. Infelizmente, algumas pessoas só têm temor de Deus quando desgraça acontece. Algumas pessoas só falam assim, eu tenho que orar quando o pior acontece. Algumas pessoas só valorizam o culto quando o pau tora, quando a coisa arranha. Irmãos, esse tipo de igreja estilo Ananias acaba morrendo dentro da igreja, diante de um cara igual Pedro. Aí chega Safira, como se nada tivesse acontecido. Ela não sabia que o marido dela tinha morrido, e Pedro deu a chance. E aí, Safira? Ah não, nós vendemos por tanto. Pedro falou, ô filhinha, você não devia ter falado isso. Aqueles homens acabaram de levar o seu marido morto e vão te levar. A mulher caiu dura e morreu. Está na Bíblia. Tudo porque eles mentiram ao Espírito Santo. Atos capítulo 5, verso 9. Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Irmãos, nós não podemos concordar com aquilo que vai contra a vontade e a palavra de Deus. Se eu pregar algo que está na Bíblia, me ignora, fica com a Bíblia. Se eu disser sim, a Bíblia dizer não, fica com a Bíblia está certa, eu que estou errado. Se eu pregar algo que a Bíblia não diz, não me escuta, escuta a Bíblia. Agora preste atenção nisso. O problema não era nem o dinheiro, era mentir sobre o dinheiro. Porque tem pessoas que sabem que poderiam ofertar, dizimar, mas elas continuam mentindo. Deus sabe que eu não posso. Deus sabe que eu não posso. E nunca ofertam, nunca plantam, e por isso nunca colhem. Ah, irmão, como é bom você pertencer a uma igreja boa como a nossa. Se diz alguns irmãos precisarem, 1 hora nós levantamos recurso. Fui na casa de outro irmão, levei cesta para ele. Irmãos, é assim que funciona a igreja, um cuida do outro. Um cuida do outro. Agora não espera eu postar foto. Não, no céu se você tiver que saber, você vai saber. Aqui na terra a gente precisa fazer. Agora eles mentiram para o Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa. Desperta tu que dormes. Nós estamos sendo atraídos. O Espírito de Deus está chamando a igreja Vale da Bênção para um tempo de verdade. Não um tempo de omissão, não um tempo de mentira, mas um tempo de verdade. Sabe, Deus está nos chamando para um tempo de não mentirmos mais para o Espírito Santo, porque essa é uma das formas de pecarmos contra Ele. Você não pode enganá-lo, mas você pode mentir para Ele. Você não vai enganá-lo. Nós não podemos entrar em acordo como Ananias e Safira fizeram. Ok, vamos mentir para o Espírito Santo. Não. Nós vamos dizer, Espírito Santo, nós vamos ser verdadeiros com você. Espírito Santo, a nossa igreja precisa da sua presença. Espírito Santo, a minha vida precisa da sua vida. Eu preciso do teu sopro. E não ficar pagando de crente. Porque eles iriam receber aquela honra, né? Olha, ofertar um lote inteiro para Deus. A igreja ia começar a admirá-los. Mas o Espírito Santo, ele não vai exaltar, levantar pessoas de mentira. O Espírito Santo só vai usar, levantar e exaltar pessoas de verdade. Ofertas verdadeiras, decisões verdadeiras. A única forma de orar é sendo verdadeiro. Por isso o Espírito Santo está nos atraindo para um tempo de verdade. Quando você orar, fala, Espírito Santo, esse é o meu pecado. Espírito Santo, esse é o meu problema. Espírito Santo, eu sou orgulhoso. Fala com ele. Espírito Santo, eu guardo rancor, eu sou ranzinza, eu sou cri-cri. Não minta para o Espírito Santo. Não minta. Sabe por quê? O destino de uma igreja que mente para o Espírito Santo é o mesmo destino de Ananias e Safira. Cair duro em algum momento. E sem a salvação. Número 2. A segunda forma de pecado contra o Espírito Santo
é o pecado de entristecer o Espírito Santo. Paulo nos instrui a não entristecer o Espírito Santo. Olha o que diz em Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Deixa eu te explicar esse versículo. Paulo está nos fazendo lembrar que o Espírito Santo nos ama tanto, o Espírito Santo te ama tanto, que ele colocou um selo. Selo é uma forma ou símbolo de proteção, de cuidado. O selo era colocado sobre cartas, sobre testamentos, sobre promessas, sobre contrato naquela época. E quando Paulo diz que o Espírito colocou um selo, é porque nós somos guardados para o dia da redenção. Que dia é esse? O dia que nós vamos estar frente a frente com Jesus e nenhum pecado mais vai nos alcançar, estaremos salvos para sempre. Amém, gente? Você ainda sonha com o céu? Você ainda acredita na vida eterna? Porque esse é o nosso papel na terra, anunciar a eternidade. Nós somos selados. O Espírito Santo está guardando você para se encontrar com Jesus. Pecado não se trata de isso pode, aquilo não pode. Pecado não é sobre isso. Pecado é sobre aquilo que vai entristecer o Espírito Santo ou não. Nesses dias você precisa começar a pensar: eu estou entristecendo o Espírito Santo com a minha fé ou não? Os meus pensamentos estão entristecendo o Espírito Santo? As minhas palavras, elas estão entristecendo o Espírito Santo? Assim a igreja precisa começar a olhar e perguntar ao Espírito Santo: onde eu estou te entristecendo? Ele é perfeitamente santo e o pecado ofende a sua pessoa. Eu quero te dar 4 exemplos aqui de formas de entristecer o Espírito Santo. A primeira, quando pronunciamos palavras pecaminosas. Quando nós entristecemos o Espírito Santo? Quando pronunciamos palavras pecaminosas. Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe. Sabe o que significa torpe? Aquilo que fere. Olha que interessante. Aquilo que fere. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Se não for para edificar, não fala. Se não for para instruir, não fala. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Vamos ler isso juntos? Vamos lá? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Vamos ler todos. Com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Deus não está querendo que você seja perfeito. Longe disso, Ele sabe que você não é. Mas existem pontos na nossa vida que estão nos separando da presença do Espírito Santo. E deixa eu te dizer, sem o Espírito Santo, acabou. Não tem adoração, não tem oração, não tem pregação, não tem nem igreja. Sem o Espírito Santo, a palavra de Deus é só história. O que torna a Bíblia um alimento vivo, uma espada viva, é o Espírito Santo de Deus. Outra forma de nós entristecermos o Espírito Santo, quando tomamos atitudes pecaminosas. Atitudes pecaminosas. Efésios 4:31. Livre-se de toda amargura, indignação e ira. Livre-se. Abre mão disso. Você pode abrir mão disso. Gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Irmãos, cada ser humano que está aqui hoje nesse auditório tem um potencial grandioso para fazer o mal, inclusive eu. Nós temos um potencial para fazer o mal terrível. Agora preste atenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira. Irmãos, atitudes pecaminosas. Próximo exemplo, quando praticamos atos pecaminosos. Efésios 5:3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Nós precisamos começar a separar o que é de Deus para a minha vida e o que não é.
O que eu estou assistindo, Davi chegou a orar e disse: Senhor, não deixe que eu coloque coisas torpes diante dos meus olhos. Irmãos, cuidado, muito cuidado, porque aquilo que você assiste entra na sua casa, entra na cabeça dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa. Número 3, terceira forma de pecado contra o Espírito Santo: pecado de ignorar a atuação do Espírito Santo. Olha o que 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apaguem o Espírito Santo. Não apaguem o Espírito Santo. A escuridão, instantaneamente, ela altera os nossos sentidos. É instantâneo. Muitas pessoas estão vivendo uma escuridão financeira, uma escuridão emocional, uma escuridão espiritual. Sabe a verdade, irmãos, é que muitos casamentos estão vivendo debaixo de uma sombra de escuridão terrível. E quando Paulo está dizendo: não apague o Espírito Santo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, não apague, o que ele está dizendo é: o Espírito Santo é luz. Sem o Espírito Santo, o seu casamento está em trevas. Sem o Espírito Santo, o seu ministério está em trevas. Sem o Espírito Santo, as suas finanças vão entrar em trevas. E é por isso que ele diz: não apaguem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele traz a luz de Deus. Ele traz a luz de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 22. Uma das formas de ignorarmos a atuação do Espírito Santo é esta: não tratem com desprezo as profecias, mas ponha à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afaste-se de toda forma de mal. Eu sei que nem toda profecia vem de Deus. Eu sei que nem todo profeta é profeta de Deus. Mas o que a Bíblia está dizendo é: não despreze. Se alguém trouxe algo de Deus, um sonho, uma revelação, uma profecia para a sua vida, e não tem nada a ver, você fala com a pessoa: não tem nada a ver, mas eu vou orar, vou colocar a prova. Quando tem a ver, você fala: ó, tem a ver, e eu vou orar mesmo assim. Porque nós estamos deixando de acreditar que Deus fala. Antes, no dezembro do ano passado, dia 31, eu disse: irmãos, 2021 será o ano da virada. Eu não sei o que as pessoas entenderam. Ah, a gente vai virar de ano. Não, sua vida vai virar, se prepara. Algumas pessoas não esperavam perder ente querido, perderam. Outras não esperavam perder o emprego, perderam. Outras não esperavam que portas novas fossem abertas, foram abertas. Outras não esperavam que algumas conquistas chegassem, chegaram. Se prepare para o ano da virada. Simplesmente, a mesma pessoa de 2020 não vai servir para 2021, muito menos para 2022. Por isso, não desprezem as profecias. Quando eu digo é o mês da revelação, pode orar. Deus vai trazer Deus não vai te mostrar a vida dos outros. Quem faz isso é a Caras. Deus, ele vai te mostrar a sua própria vida e o seu propósito para a vida dos outros. Profecia é muito mais do que contar a vida dos outros, irmãos. Porque o profético é como João Batista: prepara o caminho para o Senhor. Acredite, Deus vai te revelar coisas grandiosas, Deus vai te revelar coisas poderosas. Por isso, não despreze as profecias, não ignore que nós estamos no ano da virada. Não ignore, se prepare para coisas mudarem. Irmãos, minha vida está mudando e vai mudar um tanto ainda esse ano, um tanto. Já começou. E quando eu sentei com a minha esposa, ela: nossa, como é que pode, é isso, aquilo? Eu falei: pois é, ano da virada. As coisas estão mudando, as coisas estão girando, e Deus está controlando tudo. Vou te dar 3 exemplos aqui de como nós ignoramos a atuação do Espírito Santo. A primeira: rebeldia contra a palavra de Deus. Braio, o que tem a ver o Espírito Santo com a palavra de Deus? A Bíblia diz: toda palavra é revelada e inspirada pelo Espírito de Deus. Quem nos traz revelação da palavra não é hermenêutica, é o Espírito Santo. É sério. Toda essa forma de instrução não substitui a sabedoria do Espírito Santo. Irmãos, acredite nisso. A rebeldia contra a palavra de Deus é uma rebeldia contra o Espírito Santo de Deus. Você sabe o que a Bíblia diz para fazer, mesmo assim você não faz.
Você sabe o que a Bíblia diz para não fazer, mesmo assim você faz. Desobediência às repreensões do Espírito. O Espírito Santo, ele está dentro de você, e ele está te dizendo: não seja assim não, filho, não seja assim não, filha, muda essa maneira de pensar. E o Espírito Santo está dizendo, e você está repreendendo as orientações do Espírito Santo. O outro exemplo é a resistência interna à liderança do Espírito Santo. Irmãos, eu conversei com um casal aqui da igreja, eles fizeram uma compra muito alta, e quando foi à noite, eles foram deitar, eles oraram, falaram: peraí, a gente não pediu Deus autorização, a gente nem orou sobre isso. Aí oraram, não estavam sentindo paz, ligaram e cancelaram a compra. Então eles sentiram paz. Depois eles disseram para mim: foi a melhor coisa que a gente fez. Sabe por quê? Deixe o Espírito Santo liderar a sua vida. Antes de comprar um carro, uma casa, uma caixa de leite, ore: Espírito Santo, o que eu devo comprar? Espírito Santo: Brian, mas ninguém faz isso não. Eu faço, e muita gente também faz. Espírito Santo, esse gasto está nos seus planos para mim? Eu preciso disso. Essa porta, foi o Senhor que abriu para mim? Deixa o Espírito Santo liderar, não fica resistindo ao Espírito Santo, à liderança do Espírito Santo. Decida não gerenciar a sua vida, mas deixe-se guiar pelo Espírito Santo. Sabe por que nós temos que pregar muito sobre o Espírito Santo? Porque tem gente que acha que o Espírito Santo é só sentir arrepio, é só chorar, é só cair. Não, isso aí é lindo, é gostoso, eu amo. Já chorei hoje enquanto eu orava. Mas o Espírito Santo, ele é maior do que tudo isso, irmãos. Ele não é uma emoção, ele é Deus em nós. Ele é poder de Deus em nós. É por isso que Atos diz: receberão poder. A palavra poder no grego é dínamo. Quando o cara que inventou dinamite precisou de um nome, ele foi lá no grego e disse: eu quero algo explosivo, dínamo. Por isso o nome dinamite, porque explode. O Espírito Santo veio sobre a terra. Preste atenção. Quando Deus visitou a Torre de Babel, quem se lembra da Torre de Babel? Lembra? Na novela não, da Bíblia. Tinha novela da Globo com esse nome. A Bíblia diz que Deus, eles estavam construindo uma torre para chegar até onde? Quem lembra? Até no céu, até Deus. E Deus então desceu para ver a obra dos homens. Eles estavam tão preocupados com aquela torre para Deus, que não viram Deus lá. A Bíblia diz então que quando Deus interviu, aquela torre caiu e as línguas foram bagunçadas. Já leram isso? Daí surgiram os idiomas. Quando aquela torre fendeu, as línguas se bagunçaram. Mas no dia de Pentecostes aconteceu diferente. A Bíblia diz que os discípulos começaram a falar em novas línguas, não foi isso? E quem passava dizia: eu estou entendendo, ele está falando o meu idioma. A outro dizia: esse idioma é o meu, eu também estou entendendo o que ele está dizendo. Aí o outro dizia: ele está falando o meu idioma. Sabe por quê? Quando o Espírito Santo vem, a revelação e a unidade vem junto. Irmãos, sabe por quê? A maioria das pessoas crentes, eu estou falando dos crentes, que conhecem a palavra de Deus, que participam de uma célula, estão sendo tão afetados nesses dias, porque não conseguem mais ouvir a voz do Espírito Santo. É pecado contra o Espírito Santo ignorá-lo. Número 4, pecado de resistir ao Espírito Santo. Atos 7:51 diz assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Quem disse isso foi Estevão. Estevão morreu por causa dessa pregação. Hoje, quando a pessoa não gosta da pregação, ela critica, mas naquela época matava. Ainda bem que nós estamos nessa época. Ele morreu por causa dessa pregação, apedrejado. E ele disse para a sua nação, ele disse para os seus colegas, o próprio apóstolo Paulo estava ali, inclusive ele incitou o pessoal a matar Estevão. Ele está dizendo: povo rebelde, obstinado, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Estevão estava dizendo: aquele Jesus que vocês mataram, ele era o Cordeiro de Deus, mas os judeus não creram naquilo.
durante o livro de 1 e 2 Reis, após o reinado de Salomão, a frase mais repetida, mais vista é: e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Judá, Samaria, de tanto desobedecer a Deus, uma nação foi dissolvida, acabou. Samaria se tornou escrava do rei da Assíria, e Judá se tornou escravo do rei Nabucodonosor na Babilônia. Sabe por quê? Quando você resiste ao Espírito Santo, sabe, ele está tocando em você, o Espírito Santo está dizendo: participe da pregação. O Espírito Santo está dizendo: adora o Senhor. O Espírito Santo está dizendo: levante as mãos aí, sabe, o Espírito Santo está dentro de você, você não. Não, você vai resistindo. Claro que não é só isso resistir ao Espírito Santo, mas resistir à pregação da palavra. Sabe, irmãos, eu estou falando sério. O tempo que eu temia chegar já chegou. O tempo em que as pessoas só precisariam de um motivo para perderem a sua prática congregacional. Eu não estou sendo pessimista, eu estou abrindo seus olhos. Em Gênesis, a Bíblia diz que o povo resistiu ao aviso de Noé acerca do dilúvio. Embora Pedro escreveu Noé, pregador da justiça de Deus, o povo resistiu. Você acha que Deus quer matar todo mundo, irmãos? Ezequiel diz: Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não fica feliz quando o assassino morre. Não fica. Deus queria que ele se arrependesse. Agora, isso é muito sério. Talvez você está resistindo, o Espírito Santo fala assim: vamos orar. Você fala: não, agora não. Essa é só minha cabeça. Você acha mesmo que sua cabeça quer te levar para orar? Você acha que a sua carne quer que você vá orar? Quando você ouvir essa vozinha: vai orar, pode saber, não é você, é Ele, dentro de você. O Espírito Santo dizendo: lê a Bíblia um pouquinho. Você está atrasado no plano de leitura? Aí você fala: vou ler não, vou comer um negócio aqui, depois eu leio. Você acha que a sua carne quer ler a Bíblia? Não quer. Mas nós resistimos até o ponto que Estevão falou: povo obstinado. Irmãos, eu quero que quando olharem para a nossa história, alguém veja: e fizeram o que era bom aos olhos do Senhor, fizeram o que era certo aos olhos do Senhor. E por último, a quinta forma de pecado contra o Espírito Santo: o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo. Eu preciso que você preste atenção nisso aqui que eu vou dizer, é muito sério. O texto inicial que nós lemos, Jesus diz que todo pecado contra Deus e contra o Filho do Homem, no caso Jesus, seriam perdoados. Por isso que na cruz ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas Jesus diz o seguinte: peraí, todo pecado contra o Espírito Santo, ou o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Brian, então a pessoa que peca contra o Espírito Santo não tem perdão? Não. Calma que eu vou te explicar. Jesus estava realizando sinais e maravilhas. Ele expulsava demônios, ele curava pessoas. E nesse mesmo texto, depois você lê Mateus capítulo 12, os fariseus se aproximaram de Jesus e disse, e não só fariseus, tá? Não só fariseus, até gente do convívio de Jesus apoiou essa ideia. Ele está repreendendo o demônio pelo príncipe dos demônios, Belzebu. Na mesma hora Jesus falou o seguinte: não, peraí, para tudo. Tem alguns limites que você não pode ultrapassar, irmão. É igual um piloto de avião. Se ele tem a hora de decolar. Se ele não decolar, ele tem que começar de novo. Porque se ele decolar na hora errada, o avião cai. Jesus falou o seguinte: peraí, tem alguns limites que vocês não podem ultrapassar. Porque todo pecado contra Deus vai ser perdoado. Pecado contra o Filho de Deus também. Mas contra o Espírito Santo não. Porque não adianta você achar que é uma frase isolada da Bíblia. Não tem frase isolada da Bíblia. Tudo na Bíblia tem um contexto concreto. E foi nesse contexto em que disseram que Jesus estava expulsando demônio pelo príncipe dos demônios, que Jesus disse: peraí, vocês estão... aí já passou o limite que não deveria ter sido ultrapassado. Porque o pecado de blasfemar, o que é blasfemar? É levantar uma inverdade, é defender uma mentira
contra aquilo que é santo. Blasfêmia é quando você mente acerca daquilo que é santo. E o que eles estavam dizendo é que as obras de Jesus, de curar, ressuscitar e expulsar demônio, eram obras de Satanás. Eles estavam dando a glória para Satanás. Beuzebu significa Senhor das moscas. Beuzebu vem de Baal-zebu. E deixa eu te dizer uma coisa, tudo o que Jesus fez foi por meio do Espírito Santo de Deus. Cada vida que Jesus curou, cada pessoa que Jesus ressuscitou, cada pregação, cada demônio que ele expulsou, foi por meio do Espírito Santo de Deus. Por isso que no livro, quando Jesus lê o trecho do profeta Isaías, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Diga comigo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Diga: o Espírito do Senhor está sobre mim. Atos capítulo 10, 38 diz o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Jesus foi ungido, autorizado para fazer o que ele faria. Agora as pessoas dizem o seguinte: não, algumas afirmam que esse pecado imperdoável não pode ser cometido hoje. Mentira, pode sim. Outros dizem que isso falava sobre a morte de Jesus. Não. Outros também falam o seguinte, que o pecado contra o Espírito Santo é o suicídio. Preste atenção, irmãos, eu não vou entrar em detalhe aqui no suicídio, porque o caso do suicídio, cada caso é um caso. Às vezes a pessoa está doente, ela não tem nem controle sobre si. E nós não temos autoridade para dizer quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. Ah, pastor, mas a Bíblia fala sobre o suicídio? De certa forma sim, porque uma das coisas que a Bíblia fala é não matarás. Isso não é só para a segunda pessoa, é para a primeira também. Não matarás. A Bíblia também diz que aquele que destruiu o templo do Espírito Santo será destruído. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, você entende isso? Mas nós não podemos generalizar que toda questão de suicídio a pessoa é condenada. Não vá por isso. E outra coisa, você e eu não temos jurisdição para determinar quem vai para o céu ou para o inferno. Só ele pode fazer isso. Só. Ah, pastor, então pode ser que tenha alguém que suicidou e está no céu? Sim, pode ser. Pode ser. Eu também não posso garantir que está. Sabe que na cruz haviam 2 ladrões ao lado de Jesus, você lembra disso? Um ladrão foi salvo, não foi? Para que todo mundo tivesse esperança. Se um ladrão foi para o paraíso, a gente também vai. Mas o outro foi condenado, para que ninguém se iludisse. Você pode ter esperança, mas não pode se iludir. Entenda o que eu vou dizer aqui, é profundo isso, irmãos. Então, o que é o pecado contra o Espírito Santo, de acordo com a própria Bíblia? A palavra mesmo já disse. E Jesus disse isso porque eles disseram que ele estava expulsando demônio pelo príncipe dos demônios. Então o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É negar o Espírito Santo, é negar as obras do Espírito Santo. Aí talvez você pense assim, mas peraí, e se eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Entenda, a Bíblia diz que Deus não considera o tempo da sua ignorância, não é levado em conta. Aquilo que você fez na ignorância, para Deus não vale nada. Tudo bem, pastor, mas e se depois de cristão eu ignorei o Espírito Santo? Se arrependa hoje, porque todo aquele que se arrepende alcança o que a Bíblia diz? Misericórdia. Sabe que só o seu medo de ter blasfemado contra o Espírito Santo é uma prova que você não blasfemou? Porque as pessoas que blasfemam, elas não estão nem aí, nem ligam, elas não estão nem preocupadas. Ah, que Espírito Santo o quê? Sabe, não é xingar o Espírito Santo de um palavrão, é rejeitá-lo. O que os hebreus fizeram ali, o que os fariseus fizeram, foi rejeitar as obras de Jesus através do Espírito Santo. E se uma pessoa, mesmo depois de conhecer Jesus, mesmo depois de ter sido batizada, rejeita o Espírito Santo, ela morre em condenação. Para essa não tem perdão.
Por isso lá em João, no livro de 2 João, ele vai dizer que há pecados que é para a morte, outros não. Tem pecado que ele vai trazer consequência, mas não vai trazer morte. Tem pecado, irmão, que é morte na certa. Entenda o que eu estou dizendo. Não precisa complicar esse assunto, é bíblico. O texto mesmo já nos diz: pecado contra o Espírito Santo, além desses 5, e a blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitar o que o Espírito Santo está fazendo na terra. Então, nós vamos orar agora, para que você se arrependa, para que você dê espaço, para que você reconheça o Espírito Santo como o único e verdadeiro Deus, para que você reconheça que se em algum momento você o rejeitou, ou o negou, ou blasfemou contra ele, que haja perdão. Sim, querido, não há pecado que o sangue de Jesus não possa cobrir, mas a partir de agora, você sabe que não pode recusar o Espírito Santo. Isso é um pecado. Curve sua cabeça, por gentileza.